anos 80 e 90 foram uma época mágica, marcados por uma vida mais simples, com brinquedos icônicos, músicas inesquecíveis e programas de TV que marcaram toda uma geração. E claro que também por objetos que tinham em toda a casa e que sempre que são vistos hoje em dia te trazem lembranças nostálgicas daquela época. Olá, televidentes! Eu sou a Carmen e hoje vamos relembrar como eram as casas antigamente e os objetos que tinham em toda a casa nos anos 80 e 90. Mas antes de entrar nessa viagem nostálgica que vai te trazer muitas lembranças da infância, já deixa o teu like e se inscreve no canal. Uma das primeiras coisas que chamavam a atenção quando você chegava em uma casa nos anos 80 e 90 era o piso de caquinho, que podia estar no chão do pátio, na varanda ou mesmo nos muros. Mas quando entrava na casa, você não podia deixar de notar o piso de tacos de madeira, que geralmente estava brilhando, depois de ser limpo com a feiticeira e ser encerado e ilustrado com a ajuda da enceradeira. O sofá da sala não lembrava nada dos que são usados hoje em dia. Geralmente os sofás eram de assento fixo e estampados, mas também tinham os de couro, que faziam barulho de peido quando você sentava neles, e os que eram uma mistura dos dois, e que vinham com 2 poltronas de um lugar. Outro destaque nas salas eram as estantes, que geralmente eram feitas de madeira e bem reforçadas, para aguentar todo o peso que era colocado nelas, como a enciclopédia Barça, os aparelhos de som que tinham aquelas caixas de som enormes, os bibelôs e as TVs de tubo, que também ficavam algumas vezes nesses racks de rodinha, para ficar mais fácil de levar de um lado para o outro. Isso, claro, quando ela tinha uma antena interna, daquelas que a gente colocava bombril na ponta. Porque quando usava o tipo de antena que ficava no telhado, daquelas que sempre mexiam com o vento, não podia mexer ela do lugar para não sumir os canais. Também tinha o galinho do tempo, que mostrava pra gente se ia ou não chover, quando mudava de cor de rosa para azul ou vice-versa. Outra coisa que não podia faltar eram os cinzeiros, que podiam ser de alumínio ou vidro ou de qualquer outra coisa. Todo mundo tinha em casa, mesmo quem não fumava. E quem tinha uma situação financeira melhor e teve a sorte de ser sorteado e ter uma linha de telefone, costumava ter o aparelho de telefone daqueles que tinha que girar a roda para discar os números. E tinha uma forma bem peculiar de bloquear para ninguém fazer ligações. Já quem era mais moderno tinha um telefone de discar. E claro que não podia faltar a lista telefônica, com as páginas brancas onde tinham os números residenciais e as amarelas com os números comerciais. Quase toda a casa tinha aqueles relógios despertadores antigos que funcionavam a corda e que por algum motivo desconhecido costumavam ficar na sala e não no quarto. Nas paredes da sala também tinham alguns quadros com o casal dono da casa ou da família toda. Também não podia faltar o quadro da Arca de Noé, da Travessia do Mar Vermelho e aquele do dinossauro no asfalto, que particularmente eu sempre achei meio perturbador. E para os mais românticos tinham os quadros de serenatas e príncipes e princesas e também os de paisagem. E não dá para esquecer dos quadros dos meninos chorando, que botavam medo em muita gente. Outra decoração das paredes eram os relógios, que podiam ser o tradicional cuco, aquele com as flores vermelhas, o que tocava a cada 15 minutos, e para os mais excêntricos tinha o relógio de pulso de parede. E também tinham os calendários de parede, que não só mostravam que dia era, mas também decoravam a casa. Os calendários também podiam vir no pano de prato que acabava decorando a cozinha, que geralmente tinha aquele piso queimado vermelho, que estava sempre brilhando, depois de ser escovado usando escovão de ferro, que era tão pesado que quem usava nem precisava de musculação na academia, e ser encerado usando cera vermelha. Na cozinha também tinham os fogões de asas, que podiam ser de várias cores, de acordo com a decoração da casa ou do gosto da dona da casa. Nesses fogões eram feitas as receitas que tinham sido anotadas com carinho nos cadernos de receita e que eram feitas nas panelas Rochedo de tampa azul. Também tinham as panelas Panex de tampa azul decorada e o açucareiro azul. E tinha quem se arriscava a fazer comida nas panelas Vision de vidro. Ouvi falar que muita gente deixou a família sem almoço porque não sabia usar essas panelas direito. Mas se você queria um lanche rápido, também podia usar uma daquelas torradeiras de ferro que usava na boca do fogão. As geladeiras daquela época eram aquelas quadradas que podiam ser simples ou com o congelador separado. Elas sempre tinham aquele puxador de metal na frente que todo mundo levava choque quando ia abrir a geladeira. Ótimo para quem fazia dieta.
Elas eram coloridas, podiam ser amarela, azul, vermelha, sempre combinando com os móveis da cozinha. E a geladeira não tinha só a função de refrigerar a comida, mas também de secar a roupa nas grades de trás dos dias chuvosos de inverno. Como não era frost free, acabavam acumulando um pouquinho de gelo e precisavam ser descongeladas com certa frequência. Só assim para você encontrar sua forma de gelo de alumínio que tinha sumido. O fato é que em toda a geladeira dos anos 80 e 90 você ia encontrar uma garrafa de água que provavelmente era dessas de plástico, que podia ser verde ou laranja ou outra cor chamativa, mas ela sempre tinha tipo uma textura que acabava acumulando sujeira. Também tinha os porta-saquinhos de leite e uma jarra de suco da Tupperware, que quem comprou jurava que valia o preço, porque ia durar a vida toda. E tinha o porta-margarina da Qualy, que era usado para qualquer coisa, menos para guardar a margarina da Qualy. E não dá para esquecer dos ímãs, que eram quase que obrigatórios de ter em toda a geladeira. Eles podiam ser de frutas ou mesmo brindes de produtos, e tinha quem fazia verdadeiras coleções de ímã de geladeira. E se hoje o sonho de todo mundo é ter uma cozinha planejada, nos anos 80 e 90 ninguém nem sonhava com isso. O que todo mundo queria era uma cozinha de fórmica combinando com o fogão e a geladeira. E quando falo combinando, era da mesma cor. E não eram cores discretas como é usado hoje em dia. Era tipo amarelo, azul, vermelho e com destaque para o puxador redondinho. E em cima dos armários era o lugar de colocar os potes de mantimentos, que podiam ser aqueles de plástico quadrados e coloridos, mas também tinha os de metal pintados à mão. E também tinha os potinhos fofos de porcelana que ficavam no armário e eram usados para guardar tudo que você não sabia onde guardar. E tinham essas xícaras que ficavam no suporte que raramente eram usadas. E não podiam faltar as garrafas térmicas estampadas. Se você é gaúcho, sabe que a grande era usada para a água do chimarrão e a pequena para o café, e que ia ter um problema em casa se confundisse as duas. Se abrisse o armário da cozinha nos anos 80 e 90, provavelmente ia encontrar copos de vidro de requeijão estampados e também os copos que ganhava de brinde dos refrigerantes juntando as tampinhas. Também tinham os copos de plástico que podiam ser dos trapalhões ou super-heróis. E tinham as garrafas com canudo que também se conseguia trocando tampinhas. Outro brinde famoso era o porta-caldo de galinhas da Maggi. E também tinha a galinha que botava ovos brancos e azuis. Tinha a jarra de abacaxi, o saleiro com carinha de sal da Cisne, o copo doentinho com carinha e o copo com canudinho para os pequenos. E já que a moda eram móveis de fórmica, a mesa também era assim. E tinha cores combinando com o resto da cozinha e as cadeiras combinando com a mesa. E se chegava a visitas, não tinha problema a mesa ser pequena, porque você podia abrir ela para caber mais pessoas, que você ia servir usando a louça da moda. Que na época podiam ser os pratos marrons transparentes da Duralex, que também podiam ser azuis, ou as louças da Colorex. Também tinha a famosa louça da Thermorrey, com estampa de gravatinha laranja, que era a mais conhecida. Mas também podia ser xadrez laranja, de florzinha azul ou xadrez azul. Na casa da minha avó tinha todos esses, mas nunca o conjunto inteiro. Era prato de um, xícara de outro, pires de outro. E não dá para esquecer da louça chique que era usada quando chegava a visita e que provavelmente foi presente de casamento. Ela tinha vários tipos de estampas diferentes e as pessoas economizavam tanto de usar que muita gente tem os conjuntos completos até hoje. Outra coisa que não faltava nas casas dos anos 80 e 90 eram as cestas cheias de frutas de plástico em cima da mesa. Às vezes elas pareciam tão reais que nunca faltava um desavisado que dava uma mordida para conferir. E também tinha o filtro de barro, que sempre tinha água com sabor de terra geladinha, mesmo não sendo ligado na tomada. De eletrodomésticos, os mais comuns eram o liquidificador, que geralmente vinha com um copo de vidro que sempre acabava quebrando e era substituído por um de plástico. Eles também vinham em cores para combinar com o resto da cozinha. E a batedeira era daquelas simples, da Arno ou da Valita. No quarto de casal, você sempre encontrava uma colcha de chenille na cama e uma boneca dorminhoca deitada nela. E logo acima da cabeceira tinha esse interruptor que muita gente levou choque de ficar grudado. E claro que na mesinha do lado da cama não podia faltar o rádio e relógio que acordava você e todo o bairro na hora que despertava. Já no quarto dos pequenos tinham os conjuntos de personagens combinando no lençol, cortina e almofadas. Podia ser da Xuxa, Disney ou outro personagem famoso da época.
E no quarto das meninas tinha o abajur de boneca na mesinha do lado da cama. E tinha o quartinho onde ficava a máquina de costura, que geralmente funcionava no pedal e não na luz. Você podia costurar enquanto fazia exercício. E também foi o primeiro carro de quem era pequeno naquele tempo. Geralmente as casas não tinham uma área de serviço, e quem tinha sorte de ter uma máquina de lavar, ela ficava na garagem ou outro lugar coberto. O tanque era daqueles de cimento e quase sempre ficava na rua. E a roupa era passada com aquele ferro de passar antigo, que às vezes tinha um fio que parecia uma corda e que costumava pegar fogo. Os banheiros eram espaçosos e tinham azulejos estampados. Eles sempre tinham louças coloridas que podiam ir desde tons pastéis até cores mais escuras. O espelho guardava o armário do banheiro, mas também podia usar esse tipo de espelho. O porta-toalhas era desse tipo e a maioria dos banheiros tinha bidê. E também tinham as caixas de descarga de plástico que ficavam em cima do vaso. E até o chuveiro podia ser colorido. Se usava papel higiênico que mais parecia uma lixa e já fazia uma esfoliação no... Se tomava banho com sabonete Vinólia, Lux Luxo ou Febo. A pasta de dentes era Colinos e se lavava os cabelos com shampoo da Colorama. O preferido era o de ovo, mas isso já é assunto para outro vídeo. A casa da sua infância também era assim? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.